Vamos lá, sobre o Maurício. O Maurício é o seguinte, o Corinthians fez, em relação ao Maurício, uma consulta. Não existe nenhuma proposta, tá? Eu esqueci o nome lá do pessoal lá do Sul, né, que trouxe a informação em primeira mão. Deixa eu até colocar aqui para dar o devido crédito a eles. E aí eu já falo sobre o assunto e eu tenho uma coisa importante para falar sobre isso, tá? É Revista Colorada. Então, olha só, o Corinthians fez uma consulta ao jogador Maurício, essa consulta não chegou ao Internacional de Porto Alegre, ela foi feita aos agentes do jogador Maurício, tá? A gente tem essa confirmação. Não chegou nada para o Inter de Porto Alegre em relação ao jogador. É um atleta que sabe, né, atuar em todas as funções ali da frente. É um jogador que gosta de bater de fora da área. Enfim, o Maurício, quem conhece, sabe lá do Inter. Agora, deixa eu colocar 3 mil já aqui, tá? Porque a gente já passou de 2 mil. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência de vocês, tá? Tanto deixando o like aqui nesse programa hoje, para que esse programa espalhe por aí, como também, né? Como também se inscrevendo no canal, vem tomar um café é o nosso canal de entrevistas, tá bom? Então, olha só. O Corinthians fez a consulta, mas não fez a proposta, tá? Mas eu tô sabendo já alguns retornos que o Corinthians tem. Primeiro, que esse jogador, se vocês quiserem, essa foi a conversa no Corinthians, se vocês quiserem, se trata de um jogador super valorizado no Internacional de Porto Alegre. O Maurício não é qualquer um para o Inter. Então, acho que isso é importante, tá? Importante para vocês ficarem sabendo que o Maurício não é qualquer jogador na visão do Internacional de Porto Alegre. Então, o Corinthians não vai chegar lá com qualquer e vai levar o Maurício, tá? Informação que meu colega também, Marinho Saldanha, lá do UOL, lá de Porto Alegre, disse: o Maurício, tá? O Maurício é um jogador que o Inter entende que é o principal jogador para eles fazerem dinheiro, para que ele seja vendido para o futebol europeu, tá? O Maurício. Então, se trata de um jogador que o Inter quer vender por 10 milhões de euros, tá bom? Vou repetir. O Inter quer no Maurício 10 milhões de euros, mais caro que o próprio Fausto Vera. Aí, desculpe, eu acho uma negociação complicada. Eu não acredito muito, tá, que o Corinthians vá realmente avançar na questão do Maurício. Pode até avançar, mas eu vou ficar surpreso por isso, tá bom? Porque se trata de um jogador caríssimo. Existe hoje uma rivalidade no futebol brasileiro entre Corinthians e Internacional de Porto Alegre. Isso conta muito. Você imagina lá, como é que chama lá o repórter lá que sempre chora? Como é que chama o repórter lá que chorou do Yuri? Esqueci o nome dele. Baldasso, tá? Ninguém lembrou, eu lembrei. Graças a Deus lembrei. Memória tá boa ainda. Então, isso aí, Giovanni, é o Baldasso. Você imagina o Baldasso, né? Pô, o Inter vendeu o Maurício, aquela choradeira toda. O Thiaguinho também lembrando aí do Baldasso, o Paulinho, enfim, muita gente sempre interagindo com a gente aqui. Muito obrigado. 2.300 corintianos, embora para 3K. É só deixar o likezão que nós vamos para 3K, tá bom? Vamos para 3 mil hoje inscritos, 3 mil simultâneos aqui, e vamos para 8 mil inscritos lá no canal Vem Tomar um Café que amanhã tem entrevista com o Gamarra. Então, olha só. Não, o pessoal falou que o meu timão disse 6 milhões de euros, né? E o que eu tô falando para vocês é 10 milhões de euros, tá bom? É claro, se o Corinthians chegar lá e negociar com o Inter, se eles quiserem fazer um descontinho, é com eles. Mas foi o que me passaram. É um jogador que muito bem valorizado no Internacional de Porto Alegre, tá? O Corinthians está negociando com o Matheus Pereira? Sim ou não? Sim, eu vou explicar mais ou menos o que está acontecendo. Mais ou menos não, né? Explicar de fato. Corinthians
acha que o Matheus Pereira é o jogador ideal realmente para estar dividindo ali a responsabilidade com o Renato Augusto na armação das jogadas. É um atleta que ele é canhoto, diferente do Renato, que é destro. É um atleta que pode jogar na posição do Adson. É um atleta que pode jogar na posição do Renato e centralizado. Então, o Matheus Pereira, ele é um jogador que interessa muito ao Corinthians. Ele está no Al Hilal, tem contrato lá até 2025, contrato longo. Ele está emprestado ao Al-Ahly até dia 30 de junho desse ano. Lembra que o Corinthians fechou com o Matheus Pereira, inclusive salários, mas o Al Hilal não liberou porque queria emprestá-lo apenas por 4 meses. E aí não rolou, né, a negociação, enfim, não concretizou, porque é claro, aí o Corinthians está certo, que quando tem que criticar, a gente critica, quando tem que elogiar, a gente elogia, o Corinthians está certo, não vai, né, contratar um jogador para ficar 4 meses no clube. Só que acontece, o Al-Ahly aceitou, por quê? Porque os Emirados Árabes seguem o calendário europeu. Então, isso aí você já sabe. Vou explicar o que tem de novo. O que tem de novo é que o Corinthians fez uma consulta agora, né, após a perda do título para o Ituano. O Corinthians fez uma consulta ao staff do Matheus Pereira para saber se existe o interesse do jogador ainda em atuar no Corinthians. Lembrando que, quando eu trouxe essa informação com exclusividade no início do ano, que o Corinthians estava negociando com ele, lembra? Eu vivia dizendo para vocês que o Matheus Pereira estava fazendo de tudo para jogar no Corinthians e estava se esforçando, insistindo lá com se esforçando e insistindo com o Al Hilal para que o Al Hilal o liberasse, tá? Aí o Corinthians vai querer saber e o Matheus Pereira deu sinal verde para o Corinthians, a resposta foi positiva, diz que tem interesse sim em jogar no Corinthians. O Corinthians, a ideia do Corinthians é claro, não há outra hipótese, tá? Desculpa, não há outra hipótese. A ideia do Corinthians é contratar o Matheus Pereira por empréstimo até o fim do ano. O Matheus Pereira gostou da ideia, aliás, já tinha gostado no início do ano em ficar emprestado a temporada 2023 toda no Corinthians. E agora ele gostaria muito de sair do Al-Ahly, né, no dia 30 de junho, e ser emprestado ao Corinthians. A questão é a seguinte, né, vamos lá. O Corinthians só pode trazer o Matheus Pereira na reabertura da janela. A janela fecha em 4 de abril, agora no Brasil, janela de transferências do futebol brasileiro, e reabre em 3 de julho, tá bom? Então o Matheus Pereira não tem chance nenhuma de vir agora até dia 4 de abril. A chance seria realmente no meio do ano, no dia 3 de julho. Outra coisa, o Corinthians vai, né, ter que convencer o Al Hilal a emprestar o jogador. O Corinthians está disposto, inclusive, a pagar uma quantia pelo empréstimo, tá? Além de arcar com os salários do Matheus Pereira. E para ajudar, isso eu não sei ainda, né? Não sei se vai acontecer isso na nova negociação, porque o Corinthians realmente já tem agora até o sinal verde do Matheus e vai conversar com o Al Hilal. Eu não sei se agora na nova negociação o Matheus Pereira ainda está disposto a abrir mão de parte do salário, porque isso tem que acontecer, já que ele ganha 1.900.000 por mês no Al Hilal. Outra coisa, em relação a jogador, o Corinthians está muito confiante, tá? Em relação ao Matheus Pereira. Agora, em relação ao Al Hilal, existe uma grande preocupação. Qual seria essa grande preocupação? O Al Hilal só aceitar vender, né, o Matheus Pereira e não emprestá-lo. Por quê? Porque talvez seja uma ideia muito parecida com a do Coutinho, né, com o clube inglês. A ideia seria recuperar um pouco do que foi investido. Matheus Pereira custou 18 milhões de euros ao Al Hilal. Isso, né, hoje, na cotação de hoje, dá quase 100 milhões de reais, 99 milhões e alguma coisa. Então, existe essa preocupação, sim, é possível, né? Temos que trabalhar com essa realidade, tá? Temos que trabalhar com essa realidade de que o Matheus Pereira talvez seja vendido pelo Al Hilal. Então, assim, em relação a jogador, tudo certo. Em relação
ao Al Hilal, existe a preocupação. Mas hoje ele é o único jogador que o Corinthians realmente está totalmente focado e, né, disposto a colocar a mão no bolso para contratar até o fim do ano. É bom lembrar que, mesmo que o Corinthians pague um grande salário para o Matheus Pereira, é o último ano de mandato do Duílio. É importante para ele ganhar um título. Então, acho que o Duílio também não vai, enfim, né, medir esforços também para trazer o Matheus Pereira. Agora, a pergunta é, precisa-se de um jogador antes, até o dia 4 de abril, quando, né, o Corinthians volta a campo no dia 15 de abril contra o Cruzeiro. Isso se não sair uma tabela aí da Libertadores e o Corinthians jogar antes. Mas hoje a gente tem essa certeza que o Corinthians volta a campo no dia 15. Então a gente não sabe o que vai fazer o Corinthians. Eu, sinceramente, acho que o Corinthians não deve se desesperar, né? Querer contratar, gastar milhões agora e trazer qualquer um. Tem que ser uma negociação realmente aí que o Corinthians, né, tem alguma estratégia, conheça o jogador, que também não é o muito forte da diretoria do Corinthians, né? Que sai correndo no mercado após uma eliminação vergonhosa, né, vexatória no Campeonato Paulista diante do Ituano. Então, essas são as informações para vocês aí do Matheus Pereira, tá, gente? Peço para vocês deixarem o like, tá? Deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem as notificações, que é muito importante para a gente aqui o apoio de todos vocês, tá? Ó, deixa o likezão, tá aqui embaixo, tá? O botãozinho de like. Você que é hora de marcar, é hora de você marcar presença, tá? Sabe a chamada? Você está na sala de aula, você tem que, né? Você tem que marcar presença, é hora de marcar presença. Então, deixa o likezão aqui para que esse programa seja oferecido para outros corintianos também. E é hora de você também se inscrever no canal, vem tomar um café que amanhã nós vamos conversar com Gamarra, meus amigos.